Ok, estamos ao vivo. Bom dia, pessoal que está chegando agora. Aqui é Ailton Moreno, estou com o Jobson, estou com o Hélio. Bom dia, Jobson. Bom dia, Hélio. Bom dia. Bom dia. Legal, já temos alguns amigos aqui na sala. Vamos dar só mais um minutinho, a gente já começa para prestigiar os early birds, turma que chega cedo aqui no ninho. Muito bem. Tudo certo aí, Jobson? Hélio? Maravilha? Tudo ótimo, maravilha. Mais uma brincadeira entre nós aqui. Prazer estar aqui falando sobre 5419, 5410. É isso aí. Tudo jóia aqui também. Hoje eu estou direto de Poços de Caldas. É internacional nossa aula de hoje. Poços de Caldas, não é fraco não. Tive que trazer o passaporte aqui. Exatamente, imagino, né? Rompeu as barreiras aí para entrar na cidade e tal, não é fácil não. Minas Gerais, queijinho e tal. Então tá bom. O Jobson Guarulhão mesmo, né? Guarulhosão, e aqui São Caetano aqui, então... Guarulhos, quase Santa Isabel, né? Logo daremos a base. A base? Bom, isso é bom. Vamos começar? Chega de information aqui. Então, obrigado, pessoal. Vocês já sabem, né? Tem o chatzinho, todo mundo acostumado já aqui com a gente. Diego, Hiromi, Luiz, Antônio Januário, Fernando, Braulio, José Flávio. Bom dia a vocês aí, tudo certinho? Nós vamos começar então. Deixa eu já compartilhar aqui a apresentação para a gente dar início. Tá aqui. Muito bem, é a segunda aula aqui da nossa minissérie, 5410 mais 19, aula 2. Como prometido, o tema é eletrodo de aterramento. Acho que vocês lembram, a gente mostrou esse slide na aula anterior, semana passada. A gente elencou aqui os 6 principais pontos comuns entre as duas normas, né? E botamos em ordem e falamos na aula passada sobre zonas de proteção contra raios. Aí hoje a aula é de eletrodo de aterramento e fica para a semana que vem a aula de DPS, que seria a aula 3. Os outros 3 assuntos que são comuns às duas normas, né, potencialização, distância de segurança, roteamento e blindagem, de um jeito ou de outro a gente está tratando nessas 3 aulas, ou vai tratar quando tiver a próxima. Vamos estar tratando nas 3 aulas, elas entram aí como subassuntos. Não são aulas específicas, mas de qualquer maneira a gente vai estar tratando. Então, hoje o assunto é eletrodo de aterramento, e aí eu, o Jobson e o Hélio, nós separamos aqui, a gente vai ter como missão, objetivo nessa aula de hoje, é responder para vocês, né? Nós nos fizemos 5 perguntas aqui, para servir de guia para a nossa aula aqui. Então, nós vamos responder cada uma dessas 5 perguntas, né? Qual é a função do eletrodo de aterramento em cada uma das normas, quais os tipos de eletrodos permitidos em cada uma das normas, o valor máximo da resistência de aterramento em cada norma do eletrodo, o eletrodo de aterramento de cada uma das normas tem que ser separado ou deve ser junto, e quais os materiais permitidos por cada uma dessas normas. Nós vamos, a aula aqui a gente vai desenvolver dessa forma, respondendo cada pergunta, eu dou a informação que está na 5410, a interpretação, o Jobson e o Hélio dão a interpretação, a informação da 19, e aí nós nos juntamos em cada tópico desse para fazer um comentário sobre as coisas que são comuns, sobre as coisas que são diferentes. Legal? Então, nós vamos começar já pela primeira perguntinha aqui, qual é a função do eletrodo de aterramento na 5410 e na 19, e como o 5410 vem antes da 19, na numeração, eu começo respondendo aqui. Então, eu listei aqui para a gente 6, essa lista ela não está completa, né? Mas 6 itens que eu julgo importantes sobre qual é a função do eletrodo de aterramento, né? E vocês vão ver, muitas delas estão relacionadas ao esquema de aterramento que é adotado. Então,
existe uma relação na 5410 muito importante entre o eletrodo de aterramento e o esquema de aterramento. Isso vai ficar mais claro em seguida. Então, a primeira função que eu entendo importante de um eletrodo é, independentemente de qual é o esquema de aterramento, o eletrodo, ele é a base, ele é a base da gaiola de Faraday, que é construída numa edificação, para que atenda aos requisitos da 10, da 19 e de outras normas que forem. Então, no mínimo é isso, ele é o fundo, né? Ele é a tampa de baixo da gaiola de Faraday. Aí, por conta disso, por ele fazer parte dessa gaiola, ele é um membro importante do todo o sistema da infraestrutura de equipotencialização de uma edificação. Com isso, saem as outras coisas, né? Então, ela contribui, o eletrodo contribui para reduzir interferência eletromagnética, no termo mais amplo possível, de reduzir, ajudar a reduzir, seja pelo efeito blindagem, enfim, que ela ajuda a proporcionar. Ela também, o eletrodo de aterramento, aí sim, quando a gente está no esquema TT ou no esquema IT, necessariamente corrente de falta, fase massa e correntes de fuga vão passar pelo eletrodo de aterramento, o que não acontece no TN, onde o caminho é só metálico. Então, no TN, o eletrodo de aterramento não tem nenhuma função em relação a conduzir corrente de falta e corrente de fuga, mas no TT e no IT, o eletrodo é parte desse circuito. Eles ajudam, né, o eletrodo também no TT e no IT ajuda a controlar a tensão de contato máxima que eu posso ter numa massa, né, conforme as regrinhas que tem em cada um dos esquemas. O eletrodo de aterramento, né, ele provê aquela ligação funcional, né, se eu tenho neutro na instalação chegando, a norma, a 5410 obriga que eu ligue o neutro ao BEP, que por sua vez é ligado ao eletrodo de aterramento. Então, quando eu tiver neutro na instalação, esse eletrodo de aterramento comparece para prover o aterramento funcional do neutro. E aqui eu só queria dizer que não é uma função relevante no âmbito da 5410, na frequência industrial, nos níveis de corrente de curto que a gente tem, etc. Em geral, né? Eu coloquei aqui em geral, não quer dizer que em casos particulares isso não possa ser importante. Mas de uma maneira geral, no âmbito da 5410, tensão de passo não é que seja um assunto relevante, nem tem prescrição específica na 5410 sobre tensão de passo. Tem de contato, que seria, digamos, a de toque aí, tem a de toque, mas não tem a de passo, requisito na 10. Então não chega a ser o assunto que mais preocupa na 10, a parte de tensão de passo. Então, na minha visão, pelo menos na 10, esses são as principais funções do eletrodo de aterramento. Aí eu entrego a bola agora para 19. Então, meninos, está com vocês. Bom, legal. Vamos começar aqui, dentro dessa situação, do ponto de vista do eletrodo de aterramento, nós vamos ter como funções específicas, funções principais aí, a dissipação da corrente do raio no solo, ao contrário da 10, se preocupando prioritariamente, né, com as perturbações na superfície, ou seja, correntes que são inseridas no solo, já possuem um valor muitíssimo mais alto do que as tratadas na 5410, e, portanto, as interferências que se traduzem em tensão de passo e, consequente, tensão de toque, devem, sim, ser levadas em consideração sob o ponto de vista da 5419. Então, nesse caso, o item prioritário, quando o aterramento está servindo às condições e requisitos da 5419, seria o de minimizar os efeitos de tensões superficiais, ou seja, passo e toque, dependendo de como essas tensões superficiais
são traduzidas ou são refletidas aí nos seres vivos ou em equipamentos e por aí afora. Ainda teríamos a função, né, como na 5410, de complementar a equipotencialização, né, em vários casos. O exemplo dado pelo Wilton foi bastante interessante, aí do fundo da gaiola, né? Você teria a condição de melhoria, né, de elementos, de equipotencialização de determinados elementos, e mesmo da distribuição, né, da melhor distribuição de corrente de raio, quando da sua inserção ao solo, né? E também, e não menos importante do que esse segundo, o fato de prover uma melhoria na condição da blindagem, né? Então, para descargas atmosféricas que incidam próximo à edificação, né, ou mesmo próximo a linhas próximas à edificação, ou que adentrem, melhor dizendo, o aterramento é uma condição sine qua non, inclusive para esse incremento de blindagem. Tá? Eu vou passar para o Hélio para ver se ele quer complementar, né, o assunto aqui. Bom dia, pessoal. Não, eu acho que você foi bem claro, né, bem completo na sua explicação. Eu não diria assim que tem alguma coisa a mais. É só um comentáriozinho em relação à definição desses vários termos que aparecem em diversas normas, né? Existem dezenas de normas que citam o aterramento. Isso tem um grupo aí que está tentando fazer uma compatibilização nesses termos, mas isso é assunto mais para frente aí, tá? Então, acho que aqui tá tranquilo. Eu queria então aproveitar, fechando esse assunto aqui, né, tentando ver o que tem. Então, assim, acho muito interessante, né, esse aspecto de que enquanto tensão de passo na 10 não é relevante, na 19 é muito relevante, né? Então, já achamos aqui coisas que são diferentes, mas providas pelo mesmo cara, né? Então, para uma norma um negócio não importa muito, para outra super importa, né? Enquanto que os dois últimos itens aqui da 19, que potencialização e blindagem, são assuntos comuns ali da 10, né? No caso da 5410 não é por centelhamento, mas é a potencialização. Então, assim, parece bem, são bem complementares, né? O eletrodo de aterramento é uma coisa bem complementar, uma norma em relação à outra, né? Só lembrando um detalhe aqui, né? Depois a gente pode falar um pouquinho só, mas acho que dando aqui um primeiro linkzinho, o fato de, por exemplo, na 19, tensão de passo ser uma coisa importante, a geometria desse eletrodo é relevante, né? Mais do que no caso da 10, que como o passo não é relevante, lá a geometria é importante, óbvio, mas um pouco menos do que aqui, né? Porque na de passo a geometria é bem importante, né? Concordam? Inclusive o fato de você colocar, né, que para a 10 a tensão de passo ela não é tão relevante quanto é para 19, eu vejo isso como uma situação positiva em relação às normas, porque quando eu costumo brincar dizendo que para você ser um bom projetista, tanto baseado de instalações elétricas BT baseado na 5410, quanto de PDA baseado na 5419, você precisa conhecer muito bem a 5410 ou a 5419. Mas se você quiser ser um excelente projetista, você precisa conhecer muito bem a 10 e a 19, né? Por quê? Porque em muitos pontos elas se complementam, né? E a gente vai ver mais para frente que o eletrodo de aterramento tem as suas funções, mas apesar de agregar
centenas, eu diria, de conceitos relacionados aí a 10, 12 normas nacionais de eletrodos de aterramento, ele tem que ser um único eletrodo por edificação. Então, nesse caso, ele precisa cumprir todas as funções simultaneamente. Nesse caso, ele visa uma melhor condição de tensão de passo, simultaneamente com todas as outras exigências da 10, e acaba virando um combo, né, completo de proteção. Algum comentário? Não, acho que nessa pergunta aí, acho que foi bem completa as respostas, acho que está bem detalhado, sim. Então, passamos para a próxima. Então, nós nos desafiamos aí quais os tipos de eletrodo e de aterramentos permitidos em cada uma das normas. E aí, seguindo o ritmo, aqui, como nós estamos fazendo esse webinar exclusivo, fechado para os alunos do curso Como Aplicar 5410, imagino, não sei o ritmo de cada um aqui que está nos assistindo, mas provavelmente já deve ter passado por esse ponto no curso, mas de qualquer maneira, repetindo, né? Na 5410, ela diz que toda edificação, né, tem que ter um eletrodo de aterramento, e a 10, ela dá ordem de preferência, né? Ela não só se limita a dizer quais são os tipos de eletrodo, mas para atender aquelas funções que eu elenquei logo no primeiro slide, para atender aquilo, a preferência da 5410 é nessa ordem. E por quê? Essa ordem dá, no fim do dia, ela está elencando do mais eficiente e eficaz eletrodo para o menos. Mais eficaz e eficiente em que sentido? Para cumprir aquelas funções que são necessárias na 5410. Então, se eu estiver pensando na 5410 para ter aquela meia dúzia lá, pelo menos, de itens que eu elenquei como funções, por ordem do melhor para o menos bom eletrodo, é a ordem apresentada na norma, né? E aí, quem já me ouviu falar, né, repetindo aqui, o queridinho da 5410 como eletrodo de aterramento é usar as próprias armaduras de concreto, do concreto das fundações. Depois, não deu para fazer isso, seja lá qual for o motivo, fita, barra ou cabo imerso no concreto da fundação. Então, eu ainda estou lá na fundação, ou seja, eu não consegui, não pude, não deixaram, sei lá qual foi o motivo, eu não usei as armaduras, a ferragem da fundação, mas ainda dentro do concreto da fundação, eu vou colocar fita, barra ou cabo ali, dentro do concreto, imerso no concreto. Não deu também, sei lá por quê, para colocar um elemento estranho lá, que não seja a própria ferragem, imersa no concreto. Beleza. Usa uma malha metálica enterrada, mas ainda lá embaixo, no nível das fundações. A gente está lá no fundo ainda, está profundo ainda a história. Eu estou fora do concreto, mas estou lá no fundão ainda, e aí o que ela fala é fazer uma malha agora, cobrindo a área da edificação. Não deu para fazer isso, não sei. Então tá bom. Então, cara, você não quer fazer nada, a 5410 diz, no mínimo, usa um anel metálico enterrado a meio metro, no mínimo meio metro de profundidade, circundando o perímetro da edificação. Então, são 4, né? Usa a ferragem da própria armadura lá, do concreto. Não deu, bota uma fita, uma barra ou um cabo imerso no concreto. Não deu, bota uma malha lá no nível da fundação, mas fora do concreto. Não deu, então pelo menos um anel a meio metro circundando o perímetro. Aí tem uma notinha na 5410. Essa nota cria a possibilidade de eu usar outras soluções de aterramento que não essas 4 anteriores. Quando eu posso usar outra solução? Quando não for viável eu usar nenhuma das 4 anteriores.
Em que casos isso pode acontecer? Uma reforma, por exemplo. Eu cheguei lá numa obra, numa edificação, é um prédio antigo, não tem eletrodo de aterramento. Talvez seja muito difícil fazer uma das 4 anteriores. Então a norma diz, a 10, ok, o que temos para hoje, usa uma outra solução. Uma instalação temporária também, vai ser montado o palco de um show ali que vai durar, Rock in Rio, que seja, dura uma semana, 2. Não vai ter fundação, não vai ter não sei o que lá, não é muito viável nenhuma dessas 4 anteriores eu aplicar numa instalação que vai ficar lá por uma semana, um dia, 2 horas, 3 dias. Então, outras soluções. Tem outras aplicações aqui nessa notinha, mas não é o caso, eu queria mais destacar a reforma. E o que são outras soluções aqui na prática? Na prática, o que temos para usar? É a famosa haste de aterramento, né? Se você perceber, em nenhuma das 4 preferenciais aqui da norma foi citada a haste de aterramento. Ela só entra como uma exceção quando eu não posso usar essas 4 de cima, em casos muito particulares, mas jamais, por exemplo, numa edificação nova. Nós estamos projetando uma edificação nova. É proibido usar a haste de aterramento como eletrodo principal. No B, no C e no D aqui da 10, ela até diz que pode ser complementado por haste quando necessário. Mas é um complemento, não a haste como elemento principal. Vamos dar uma espiadinha agora o que fala a 19. Bom, o texto que aparece lá na 5419 é esse aí que está na tela. As armaduras de aço interconectadas nas fundações do concreto ou outras estruturas metálicas subterrâneas disponíveis podem ser utilizadas como eletrodos de aterramento, desde que sua continuidade seja garantida. Quando as armaduras de concreto são utilizadas como eletrodos de aterramento, devem ser tomados cuidados especiais nas interconexões para prevenir rachaduras mecânicas do concreto. Isso daí a gente pegou da norma, mas tem mais uma frasezinha lá dizendo que os eletrodos de aterramento naturais, ou seja, a fundação, elas são prioritárias, tá? Tem uma frase que diz que, olha, de preferência, use os eletrodos de aterramento naturais. Então, tem até umas fotos aí dá para ver os ferros aí, o aço dos baldrames, da fundação, dá para ver que tem bastante aço mesmo. Tem muita gente que diz, poxa, mas é muito difícil, às vezes, como é que eu vou achar o aço do baldrame? Tá, difícil pode até ser, impossível não é. Essa última foto aqui da direita mostra uma escavação, tal, que a pessoa, quando quer, ela acha e consegue achar, assim, o aço, né? No caso dos raios, tem muita gente que tem um certo medo, né, dessa questão de usar os eletrodos de aterramento da fundação. Acha que o prédio vai cair, tudo. A gente fez vários testes já com correntes de descargas atmosféricas em concreto e viu que isso, assim, não é verdade. O problema, no caso de uma descarga, muita gente vê, por exemplo, lá em cima, no sistema captor, às vezes uma lasca de concreto caindo, ou às vezes, por causa de uma descarga lateral, numa descida, você vê um rompimento do concreto. Isso é porque o concreto não está dentro da terra. Quando ele está dentro da terra, ele tem a propriedade de sugar bastante a umidade que tem na terra, no solo, e com isso a passagem da corrente é tranquila. Quando você não tem isso, você tem um concreto seco, pode até ter um pouco de umidade lá dentro, se uma descarga atmosférica passar, no caso de uma descida ou num captor, aí sim a corrente pode expandir a umidade que tem lá dentro e romper essa coisa, mas não é o caso aqui,
Tá? Então, assim, pela 5419, o eletrodo de aterramento natural é o prioritário. Tem aqui umas fotos também de um tipo de fundação, dá para ver a quantidade de aço aqui que tem nessas fundações. O que precisa fazer, no caso de usar essas fundações e, de repente, usar os cabos os pilares de descidas, né, o concreto armado dos pilares, é verificar se existe uma interligação entre eles. Bom, Jobson, você quer falar alguma coisa sobre o eletrodo na fundação ou passamos já para o aterramento em anel, que seria o segundo caso? Não, eu só queria fazer um adendo aqui relacionado a essa figura, quando a 5419 também dá a opção da utilização desses elementos, né, de estacas, mesmo quando elas estão posicionadas de forma individualizada, ou seja, quando não é provida a continuidade elétrica através de uma viga baldrame, a 5419 ela também permite a utilização, regrando a ação de você estender ou criando um envelopamento ali de cimento, mais areia, mais algum aditivo, ou colocando um elemento que seja resistente à corrosão diretamente no solo, um elemento metálico resistente à corrosão diretamente no solo, interligando esses elementos individuais. Ou seja, esses elementos individuais seriam os elementos principais do aterramento, pelas suas características e as condições que o Hélio já falou, e você interligaria, então, esses elementos todos. Um detalhezinho que consta da 19, depois o Wilton vai ajudar a gente para a gente saber se consta da 10. Na 19, toda vez que você embute um condutor, existe uma prerrogativa que diz o seguinte: qualquer condutor que você vai embutir no concreto para interligação de elementos de fundação, você deve atentar para o problema de corrosão. Tá? E na 5419, o cobre não é permitido dentro do concreto armado. Tá? Então, nós temos essa proibição em função da possibilidade de haver um contato entre cobre e aço, sendo o cobre mais eletronegativo, começa a roubar elétron do aço e vai, ou melhor dizendo, poderá causar algum problema de corrosão ali. Como os dois disseram, o concreto é higroscópico e vai ter ali uma condição de umidade, ou seja, H2O, nesse conjunto, e esse O vai proporcionar essa corrosão nesses componentes. Tá? Então, só tomar esses cuidados. Essa é uma dos adendos que eu fiz, e o outro adendo, interligar, então, com elementos apropriados para que possam ser utilizadas as estacas. Nesse caso, Jobson, é bem interessante isso que você falou, no caso da 19, a proibição, né, do cobre, porque na 10 ela não proíbe, mas o que ela faz a dimensão mínima de um condutor de cobre protegido contra a corrosão ou não protegido contra a corrosão é muito diferente. Então, a 5410 ela não proíbe, mas ela aumenta muito a seção do cabo para que, mesmo que haja uma corrosão, você ainda vai sobrar cabo. Então, ela permite, mas aumentando muito a seção. Né? E aí tem na tabela 5410 as seções mínimas ali, quando o condutor de cobre é protegido ou não contra a corrosão. Então, interessante isso que você comentou, e nesse caso, isso vai valer para tudo que nós estamos falando aqui, né? Se você está fazendo um projeto de uma edificação em que você tem que atender às duas normas, né?
Então, ao mesmo tempo, então, por exemplo, como existe a proibição na 19 do uso do cobre direto no concreto, né? Concreto armado, tá? No armado, então, nesse caso, não poderia usar mesmo a 10 não proibindo, né? Porque você tem que atender, no caso, as duas normas. E no caso que você falou aqui dessa estaca, né, elas estarem isoladas, né, me ocorreu aqui, é como se essas estacas da figura aqui fossem gigantescas hastes de aterramento, né? E aí, então, você crava as hastes e depois interliga, né? É isso aí. É essa analogia, né? Bacana. É isso aí. Só um complementozinho, né? Assim, naqueles casos, por exemplo, da 5410, onde a corrente de curto-circuito vai para o eletrodo de aterramento, né? São esses casos especiais que o Wilton citou. A conexão entre o cabo que faz essa interligação com o aço da fundação tem que ser bem feita, porque para os 60 Hz, essa passagem de corrente pode dar problema, né? A gente fez também uns testes lá na USP e verificou que correntes de curto-circuito, por terem durações maiores, terem um efeito Joule maior também nessa conexão, pode dar problema. Então, ela tem que ser muito bem feita, tá, gente? Isso é legal você ter destacado, eu já fiz em lives e está dentro do curso também, no próprio curso mesmo, eu dei uma atenção bem especial nessa parte da conexão do condutor de aterramento com o eletrodo, particularmente quando é o eletrodo natural, né? Porque a 5410 se preocupa muito com isso também, essa corrosão ali. Então, isso que você levantou é muito, muito, muito apropriado mesmo. Muito apropriado. Legal, vamos ver. O segundo tipo de eletrodo de aterramento da 5419 é o que o pessoal mais utiliza. Eu acho que assim, já é de anos e anos que o pessoal tem usado esse aterramento em anel, né, que a gente chama de arranjo tipo B. Aqui tem uma particularidade que saiu na norma, né, que é o seguinte: esse tipo de arranjo consiste em um condutor em anel, externo à estrutura a ser protegida, em contato com o solo por pelo menos 80% do seu comprimento total, ou eletrodo de terra utilizando a fundação. Quer dizer, a fundação a gente já falou, mas na questão do anel, tem essa observação que está nessa versão da norma, né? Na versão anterior, na de 2005, tinha uma outra condição, que você podia usar uma parte desse anel também assim até 4 metros de altura, e isso aqui não está nessa, né? Esses 80% a gente está discutindo bastante lá na revisão da norma, talvez esse valor, isso até saia, mas ainda está em discussão. Mas na versão 2015 a 19 é esse anel. Então, é um anel enterrado de 1 a 2 metros do perímetro da edificação, a meio metro de profundidade, igual o da 5410, fechando inteiro ao redor da edificação, tendo essa possibilidade aí de 20% fora da terra. O outro que pode ser utilizado, que seria o terceiro aí na 5419, também tipo malha. De qualquer forma, na 5419, a gente tem que ter muito cuidado com essas tensões superficiais, tanto as de toque, perto lá dos cabos de descida, como as de passo, que é nesse sistema de aterramento. Então, isso tem um item lá que dá algumas condições para melhorar essas situações, para você diminuir a possibilidade dessas tensões de passo, ou diminuir até mesmo essas tensões de passo aí perto do eletrodo de aterramento. O que saiu nessa versão 2015 da norma brasileira
mas que ainda está mantido na IEC, é aquele arranjo tipo A, que é uma descida e uma haste de aterramento, por exemplo. Né? Então, esse daí, ele tinha condições muito particulares e a gente resolveu tirar da versão 2015 da norma. Certo, Jobs? É isso aí, cara. Eu só tenho a complementar que, embora a norma permita, né, os 80% do anel enterrado, né, eu, particularmente, sou um dos contrários, dos que fez a insurreição contra esse cara, né, os 20% fora aí da terra, né? Esses 20% meio que chegaram para suprir aquele famigerado anel a até 4 metros de altura, que era permitido na versão anterior, mas, de qualquer forma, quem estiver cumprindo a norma, né, e mantiver esses 80% enterrados, os outros 20% eles são próximos do solo. Eles não podem passar lá por cima da porta, tal, vai lá no primeiro anel intermediário e volta. Isso não é possível fazer, tá? É só uma levantadinha ali, caso você tenha algum impedimento técnico, e são os 20% que não precisam necessariamente ser consecutivos no comprimento do eletrodo, mas podem ser intercalados aí ao longo do eletrodo todo, né? Além disso, esse eletrodo, embora com 80% enterrado, 20% desenterrado, obrigatoriamente tem que ser contínuo, tá? Não pode estar seccionado, obrigatoriamente contínuo. Com relação ao arranjo tipo A, o que existia já desde 1993, né, da versão de 93 na norma, a permissão, como o próprio Hélio disse, de uma haste, eventualmente por descida, ainda que fosse uma haste por descida, existe um comprimento mínimo dessa haste de 5 metros, independentemente de resistividade de solo e tudo mais. Atualmente, essa é uma informação cultura inútil, porque, como o próprio Wilton disse, na 10 a 19 corrobora, é proibida a utilização de haste de aterramento como eletrodo principal. Tá? Ela pode ser utilizada na 5419 como parte complementar de um desses eletrodos que a gente já citou. Eu queria um comentáriozinho aqui juntando as normas, que é o seguinte, eu acho que assim, na 5410 ela não dá essa possibilidade de até 20% do comprimento do anel ser fora da terra. Então aqui eu interpreto mais uma vez da mesma forma. Se alguém está fazendo um projeto de uma edificação que tem que atender às duas normas, então, nesse caso, o mais crítico é a 10, que não permite 20% do anel fora da terra, né? Então, só esse comentário, né? Porque, embora a 19 permita a 10, não. Então, o mais rigoroso é a 10, né? E aí, o outro comentário você acabou de dizer, corroborando que a haste de aterramento como eletrodo principal, não. Auxiliar, ok. Isso tem muito a ver, o Hélio, talvez, que faz bastante experiência em laboratório e tal, possa complementar, a ver exatamente pelo formato da haste, a forma como ela dispersa a corrente no solo, né? Que geram as tensões, né, no solo. Então, eu gosto de explicar isso porque assim, ninguém tem nada contra a coitada da haste. A haste está lá quieta, é boazinha, gente boa, mas qual é o problema das normas com a haste? É que a forma como ela dissipa a corrente no solo não é a mais legal. De todas as maneiras conhecidas, é a pior, né? Então, beleza, como complemento serve, mas como meio principal, não, né? Só dá uma olhadinha aqui, por exemplo, esse caso, né? Caiu um raio aqui, esse raio pode ser de 100, 200 quiloamperes, né? Então, a maior parte da corrente, ela vai descer por aqui, né?
Então, imagine uma pessoa que estiver perto desse eletrodo que é só uma haste, né? Ela não se divide igualmente, porque aqui a impedância, né? Aqui a impedância é bem menor do que essa daqui, então a maior parte da corrente do raio vai passar por aqui, tá, gente? E aí, nesse ponto ali no solo, vai ter uma elevação de potencial astronômica, né? Nesse exemplo que você deu. Então, nos outros modelos, né, a corrente se dissipa, né, um pouco mais tranquilamente, entre aspas, né, assim... É mais igualitária a condição. Isso. Uma condição socialista, né? Isso, ele é mais... Não vamos falar disso aqui, não, senão o Hélio vai começar aqui. Vamos mudar de assunto aqui. Eu só queria fazer um adendo aqui nessa brincadeira. Quando você tem a possibilidade ou não da inserção, porque a gente está falando, coloca ou não coloca, haste complementar e etc. Eu acho que é importante a gente acrescentar aqui que, para se usar haste, existe uma condição sine qua non. Né? Se você tem dúvida do solo que você está usando, com o qual você vai trabalhar, não use haste. Tá? Ou seja, você só usa haste depois que você estudou o solo. Então, você mediu resistências ou resistividades, fez as contas, estratificou o solo, conheceu resistividade de primeira camada, resistividade de segunda camada, pelo menos, ok. Então, aí você vai ver se você encontra uma situação conveniente para aprofundar esse eletrodo e, consequentemente, jogar as correntes indesejadas lá para baixo. Porque se, por exemplo, você pega uma condição de resistividade de solo mais alta na segunda camada, você utilizar uma haste, você está gastando dinheiro, trabalho, estudo, etc., para piorar a condição do solo. Do eletrodo. Né? Então, a situação é essa. Só se usa a haste como eletrodo complementar de aterramento se você conhece o solo que você tá estudando, que você está pisando. Se não, não use. Só para não estender muito o assunto, mas dando uma complementada nisso que o Jobson falou, na 5419, nesse item de aterramento, tem uma forma de você checar essa necessidade de complementar ou com hastes ou com condutores horizontais complementares em função da resistividade do solo e em função do tamanho da malha. Então, você calcula lá o raio médio da malha, compara com uma tabela lá, isso principalmente para níveis de proteção 1 e 2, e você acha se é necessário ou não complementar esse anel. Essa informação é legal, porque na 10 ela só levanta o problema, mas não indica nada. Ela só fala quando necessário complementar com uma haste, e para por aí. Ela não... A 5410 aqui é um conceito, assim, ela não faz nada para ajudar o uso da haste, tá? Assim, então ela nem dá a dica de quando é necessário complementar, nada. É meio assim, não use haste. Ela faltou escrever isso aqui, né? Tanto é que ela nem cita haste, ela diz outras soluções, né? Onde é mais evidente, no caso aqui, é haste. Mas, de novo, ninguém é contra a haste por ser contra a haste, né? Ninguém tem lobby aqui contra a haste, não é isso. É motivo técnico mesmo, né? Segue aí, Helio. Tá, tem aqui aquilo, isso de certa forma eu já falei, né? A instalação dos eletrodos de aterramento. Então, quando você faz essa opção do eletrodo em anel, tipo P, ele deve ser enterrado a uma profundidade de 0,5 metro, uma distância aproximada de 1 a 2 metros, ao redor das paredes externas da edificação. Então, tem aqui um cabo de descida. Oi. Helio, só um comentário. Esse distância de 1 metro é para fora, né? Para fora. Então, é importante isso, porque é o seguinte, aí de novo, quem estiver usando as duas normas, a 10 diz que quando o eletrodo é em anel, ela só fala 0,5 metro de profundidade no mínimo, como a 19,
e comenta ao redor do perímetro. Ela fala alguma coisa assim. Então, ela sugere, inclusive, que o eletrodo estaria, o anel, grudado à parede, e não disse por dentro ou por fora, né? Então, é importante estar na 19, que é a 1 metro aproximadamente, né? Porque aí deixa mais claro como fazer, se for a opção por anel, porque na 10 não está claro que é por fora e nem qual é a máxima distância. É interessante isso estar na 19. Só dando um pitaco. Na realidade, eu acredito que não tenha sido enfatizada essa distância, Ailton, porque essa distância é exatamente para prevenir efeito de tensão superficial. E como na 10, a tensão superficial ela vai ser considerada de uma forma secundária, tanto faz se o eletrodo de aterramento está embaixo, exatamente faceando o que se está aterrando, ou a 1 metro. Perfeito. Principalmente em esquemas TN, né? Aí morreu a brincadeira. Nada. Mas ainda nos esquemas TT, com baixíssima corrente de curto, 3, 5, sei lá, 10 quilomperes, 30 quilomperes. Não acontece nada. Não vai rolar, né? Então, acredito que seja por isso que essa distância não é tão relevante, mas, nesse caso, entra o que a gente falou agora há pouco, da inter-relação, né, do bom conhecimento entre as duas, para você realmente apresentar a melhor solução simultânea. Perfeito. Só dando uma complementada nesse assunto, é assim, geralmente a parte interna, você tem aquela tela que está ligada ao piso, é uma tela metálica, que também deve estar interligada ao sistema de aterramento. Então, na hora que tiver caindo uma descarga atmosférica e digamos que uma pessoa esteja saindo de uma edificação, ela esteja, por exemplo, com um pé dentro da edificação e outro fora, e nesse exato momento cai um raio, é muito azar, mas pode acontecer, pode haver, se esse anel for muito longe, ele pode dar uma diferença de potencial, ou esse potencial de tensão de passo grande, e a pessoa sofrer um choque entre as pernas aí, tá? Legal. Que no caso da 5410 não tem essa importância tanto, não. Vamos só o próximo aqui, que é ainda em relação à instalação, né, muitas vezes o cara fala, olha, é impossível, não posso de jeito nenhum, a minha casa está colada na casa do vizinho, eu não consigo fazer o anel. Então, retornando, né, a primeira melhor opção é usar a fundação. Mas caso, por algum motivo, a pessoa não queira, não deixe, o proprietário não deixa de jeito nenhum usar a fundação, ou por algum motivo essa fundação talvez não tenha continuidade, ou algum outro problema, existe a possibilidade, a 5419, ela dá a possibilidade de você fazer um anel interno. Esse anel que está aqui nas figuras, elas não são muito... não estão muito bem feitos, não deveria. O ideal era fazer mais próximo da parede, tudo, acompanhando as paredes externas, mas aqui é só para uma questão de ilustração. Só que aí tem que tomar cuidado maior ainda em relação a minimizar esses riscos causados pelas tensões superficiais. Certo, Jobson? Nesse caso, sob o ponto de vista de execução, né? A gente tem bem explícito no capítulo 8 da parte 3, a gente tem lá algumas medidas de contenção, não é de minimização, é contenção de tensão de passo e toque. Então, quando você joga o eletrodo de aterramento para dentro da edificação, né, você, ao invés de
de separá-lo da parede 1 metro, nesse caso você cola ele na parede, né? E o que você vai fazer nesse metro em relação ao anel e a até 3 metros em relação às descidas, né, é colocar uma sobrecamada de material isolante. Nós fizemos uns estudos e escrevemos um paper, eu e o Hélio, em relação a isso, e chegamos aí à conclusão de que o que está prescrito na IEC, e a gente acabou colocando na 5419, de uma camada com 20 centímetros de brita, 5 centímetros de asfalto, da parede a até pelo menos 1 metro sobre todo o eletrodo e a 3 metros das descidas, mesmo que essas descidas sejam internas, tá? Você contém, então, abaixo dessa medida, dessa instalação desses materiais, as tensões que vão ser aí indesejáveis ou que seriam indesejáveis na superfície, tá? Só pegando o gancho aí, com relação a essas descidas internas, é só fazer um cálculo e colocar uma barreira relacionada às tais distâncias de segurança que o Wilton falou lá no início da apresentação, que a gente ia tocar no assunto, e tem-se aí descida e aterramento feitos por dentro da instalação, oferecendo um risco tal qual fosse por fora dela. Legal. Só falando um pouquinho da foto aqui, essas fotos é aquela tipo, encontre os 7 erros aí, tá? Não é para ficar achando que isso aqui, por exemplo, esse cabo aqui só abaixo do contrapiso aqui não é legal não, né? E adentrando para o interior da edificação também não é legal. Isso aí é só para mostrar que em último dos últimos casos pode-se fazer isso que o Jobson acabou de falar. E aí a pergunta é, mesmo interno, a profundidade mínima continua sendo meio metro, né? Não invalida, né? Que essas fotos não é o caso, né? Aqui não está meio metro, né? Então, aqui deve ter sim, a dona de casa falou, tá bom, quebra o piso, mas não vai afundar muito. Foi um compromisso aqui, né? Alguma coisa assim. A PDA e a dona da casa aí. Dá para ver a dificuldade, né? Você vai encontrar tubulações, você vai encontrar um monte de problemas aí, né? Esse é o que temos para hoje, né? É bem aquela história do encontrou aí uma edificação pronta, aquela história, melhor isso que nada, talvez. Alguma coisa assim. Quer dizer, só pela foto não dá para afirmar, mas provavelmente seja isso. Aí no mínimo valeu a intenção, né? A intenção foi boa. A execução talvez não tenha sido a melhor. Ótimo. Então, andando agora, a gente chega na próxima pergunta. Essa é: qual é o valor máximo da resistência de aterramento do eletrodo nas duas normas, né? Então, eu começo pela 10. E aqui, para responder valor máximo de resistência de aterramento na 10, a gente precisa necessariamente associar ao esquema de aterramento que a gente vai estar falando. Quando a gente está falando do TN, onde o percurso das correntes de falta são apenas, falta e fuga, né? São apenas por condutores metálicos, né? No TN não se usa o eletrodo de aterramento basicamente para muita coisa, né? Então, não se fala em valor de resistência de aterramento no TN, não tem motivo, sentido, não é necessário, pode ser qualquer valor, mesmo para as outras funções, claro que sempre o menor valor possível é o desejado, né? Sempre, independente disso. Agora, não há um valor mínimo desejado aqui, ou máximo, enfim, desejado. Então, no TN não se fala disso, não precisa, porque simplesmente as correntes que importam aí acabam
não circulando pelo chão, não é parte do caminho, então a impedância, a resistência do aterramento não faz parte do circuito elétrico aí do assunto. Quando muda de história e vai para o TT ou para o IT, ao contrário, agora o valor da resistência ali do eletrodo de aterramento a resistência, a impedância do eletrodo de aterramento é um componente do circuito elétrico de circulação da corrente, fase terra, corrente de fuga, eventualmente. Então, aí sim, e aí nos respectivos itens da 5410 em TT e IT, ela dá lá as formulazinhas onde claramente aparece o valor da resistência de aterramento do eletrodo. Enquanto que no esquema TN, na parte onde ela dá fórmula, não entra na fórmula nenhuma do TN o valor de resistência de aterramento. Então, aqui no TT e no IT, sim, é importante o valor da resistência. Agora, qual é o valor da resistência de aterramento? Não está pré-fixado. Tem uma fórmula e, aplicando a fórmula, sai um valor de resistência de aterramento, um valor máximo de resistência de aterramento. Então, não há na 5410 nenhum valor máximo pré-fixado. No TN não precisa, no TT e no IT o valor máximo sai de uma fórmula. E como é que é na 19? Bom, na 5419, mais ainda do que na 5410, valores relacionados à resistência ôhmica de aterramento são extremamente fugazes, né? Então, uma coisa assim etérea. Por quê? Porque se nós tratarmos exclusivamente de resistência ôhmica, né, a corrente do raio não vai enxergar muito essa resistência, salvo aí algumas aplicações para componentes internos, etc., no objetivo maior, que é a segurança das pessoas, a corrente do raio ela não vai enxergar a resistência ôhmica, né? Então, a ideia aqui é muito mais se ter valores brutos, ou seja, de uma situação geral, de uma situação total, em relação ao solo, do que valores frágeis, né? Fictícios. O que eu quero dizer com isso? Não se fixa 10 ohms, ou 1 ohm, ou meio ohm, ou 20 ohms, como uma referência. Não. Por quê? Porque no estado de São Paulo, por exemplo, a média, se é que a gente pode tratar assim, a média das resistividades de solo está em torno entre 800 e 1.000 ohms vezes metro. Minas Gerais começa com 3.000 ohms metro. E lá para cima, lá no norte, nordeste, São Luís do Maranhão, por exemplo, eu já medi resistividade de 15.000 ohms metro. Então, veja, já que a impedância do eletrodo depende exclusivamente da soma condições do eletrodo mais condições do local aonde ele está instalado, né? Se as condições do local onde ele está instalado forem muito altas, é impossível você ter resistências de eletrodo, de aterramento, baixas. Então, na 5419, até o Wilton fez uma live agora há pouco tempo, mostrando como se calculava os valores de resistência do aterramento, né? E a 5419, ela é bem clara nisso. É muito mais importante que você entenda a configuração do eletrodo, né, do que ter um valor específico para ele. A configuração vai te dar uma condição de dispersão melhor. Por quê? Porque a finalidade do eletrodo é dispersar a corrente no solo. Então, não importa se ele tem 1, 10 ou 1.000 ohms metro. Se a condição de dispersão de corrente no solo
é a melhor possível para aquela situação, ou seja, maior dispersão, com menos interferência de tensão superficial, é isso que importa, né? Portanto, a ideia é valores de resistência ômica, e eu e o Hélio, nessa revisão de 2015, fomos tidos como os assassinos dos 10 ohms, né? Nós acabamos sendo figuras determinantes aí na retirada desse valor, né? Não adianta você ter um valor, adianta você ter um elemento eficaz. Eficaz aonde? Junto às tensões de passo e toque, que é a função primordial do eletrodo de aterramento para descargas atmosféricas. Hélio? Então, uma coisa ainda que acontece muito é o pessoal que pede laudos, relatórios, pedir esse valor aí, né? E a gente foi enfático em tirar esse valor da norma, primeiro, porque pouquíssimos profissionais conseguem fazer, quando é possível fazer, a medição correta desses valores, tá? A maioria compra um aparelhinho lá, usa o comprimento do cabo ali, às vezes 20 metros, 30 metros, crava as hastes, o valor que deu, enfim, né? Tá certo. Outros até usam aquele terrômetro de alicate para medir o valor da resistência de terra da malha de aterramento do SPDA. Então, muitas vezes ele não está medindo, ele está medindo a continuidade ali dos caminhos possíveis dessa corrente que é injetada ali. Então, não tem nada a ver com o valor de resistência, né? E a outro erro, o que dificulta fazer essa medição correta, são as interferências. Então, para você medir o valor de uma resistência de uma malha de aterramento, você precisa ter uma distância relativamente grande, eu diria pelo menos 5 vezes o diâmetro dessa malha, em uma direção onde você não tenha nenhuma outra aterramento, nenhuma passagem de linha, nenhuma outra interferência, porque qualquer interferência que tiver nesse caminho, na hora que você estiver levantando os valores de tensão, você vai achar um valor errado. Então, assim, medir a resistência de aterramento de um eletrodo de aterramento não é coisa fácil, é uma coisa que requer conhecimento, tem que levantar a curva de distância por resistência e não é fácil, não, tá? Bom, não sei se alguém quer complementar mais alguma coisa. Eu só quero comentar, endossando o que vocês falaram, que assim, não é para os fracos o assunto aqui, né? Eu acho que o principal é essa busca das pessoas por precisar mostrar um valor de resistência de aterramento, seja na 10, seja na 19, né? Muito mais na 19, que às vezes é exigido pela autoridade, né? O bombeiro, o pé, né? É insano isso, né? Então, leva as pessoas à loucura para ter um valor, procurar uma coisa que primeiro, não serve para nada, basicamente, não vai ajudar em nada, e segundo, acho que o que você falou, Hélio, é o mais enfático, a maioria, eu acredito que, eu não vou dizer todas, mas a maioria das medições que for de resistência de aterramento feitas até hoje para laudos de SPDA devem ter sido feitas de forma errada. Não vou dizer que foram todas, mas eu diria que muitas. A maioria, para não dizer, né, para não dizer todas, que acho que vocês dois já fizeram, tal, então não vou colocar todas, mas então assim, então esse assunto efetivamente a relevância dele e no teu caso, Jobs, a explicação que você deu, acho que ali de analisar a resistência no contexto, eu poderia dizer que é mais ou menos como se fosse tentar ter um casamento de impedâncias aí entre o eletrodo e a Terra, seria mais ou menos isso, eles têm que encaixar aí, não importa o valor, eles têm que ser mais ou menos compatíveis, é mais ou menos isso?
É que, na realidade, um influencia no outro, né? Quando você crava um elemento metálico no solo, você alterou a condição de dissipação de corrente no solo. Se um raio cai somente no solo, ele vai ter uma condição de dissipação, né? E que vai resultar numa determinada tensão superficial ali no entorno daquele ponto onde o raio incidiu, né? Se você conduz o raio para um determinado ponto e joga essa corrente para um condutor que está inserido nesse local, obviamente você melhorou a condição de dissipação naquele entorno. Mas melhorou de quanto? Tá? E aí, eventualmente, você pode o quê? Você pode ter uma condição de solo que muda com uma simples chuva, que muda com eventuais temperaturas diferentes. Pega um dia como hoje, que está previsto aí, aqui em São Paulo, sair de 22 graus para 37, muda a condição do solo, tá? E aí, você vai ter que ficar medindo resistência às 10 da manhã e às 3 da tarde? Então, isso não faz sentido, tá? Nesse caso, o que a gente tem que fazer é, pega-se uma condição de pior caso, uma condição principalmente do conjunto, né? Então, quando eu inseri A mais B e tem um X, ok. Se eu pego esse X, eu não consigo determinar se o A que mudou ou se o B que mudou, né? Então, a grande sacada aí é: eu sempre terei que levar em consideração o conjunto. Portanto, quando você determina, eu quero 10 ohms de resistência de eletrodo para saber se o eletrodo está bom, isso é incoerente. É mais ou menos como você dar uma dentada num bolo e falar: olha, pela dentada que eu dei, foi colocada mais ou menos farinha na massa em função do tamanho do ovo. Não dá para saber isso, tá? Quer dizer, é o conjunto. O bolo ficou bom? Legal. O aterramento ficou bom? Legal. Tá? Agora, você saber o individual no todo, não é dessa forma que a gente faz, né? Não é esse o parâmetro que vai dizer, né? Isso, exatamente, não é essa. Eu costumo brincar nos cursos e palestra, etc. Eu costumo brincar que quem pede não sabe o que está pedindo, para quem faz que não sabe o que está fazendo, e para quem fiscaliza o que não sabe o que está fiscalizando. Então está tudo certo. Então ficou tudo ok, ficou tudo equalizado. E até porque, para meio que, de novo, se a gente seguir aquela ordem de preferência das normas, das duas, começa a ficar cada vez menos importante o valor de uma suposta resistência, porque o que interessa é a fundação, uma malha, seja lá o que for, vai dispersar de uma maneira suave, né, vamos dizer assim, né, a corrente no solo, que é o que se quer, né, no fundo. Ninguém quer um valor de resistência, a gente quer que a transição seja suave, né? Se existe uma palavra-chave para essa condição, é uniforme, né? Se você tiver uma dissipação uniforme, você tem a melhor condição, né? Quanto mais uniforme, quanto mais equânime, quanto mais equalizada for a dissipação da corrente no solo, melhor é a condição que você tem em relação a suprimir ou minimizar as tensões superficiais, né? Isso, de novo, é ditado mais pela geometria do próprio eletrodo do que qualquer valor de resistência, que você queira, ou impedância, ou que seja, que você queira atribuir a isso, né? Sem dúvida. Imagine você achar 10 ohms numa resistência de aterramento do Cristo Redentor. Aquilo é uma rocha pura, né? E ali cai raio pra caramba. Aquela história que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar é mentira, porque ali já caíram vários raios e foram fotografados, tem na mão direita, na mão esquerda, na cabeça. Então, agora imagine lá no aterramento você conseguir fazer um eletrodo com 10 ohms, não sei. É isso aí. O exemplo do Cristo eu uso também, é sempre o mais legal, né?
desafia qualquer um desses tabus aí, né, esses preconceitos aí. Maravilha. Legal, acho que respondemos aqui entre nós, depois a gente vê aqui se tem alguma questão no chat aqui. Vamos aí, então, a penúltima pergunta a ser respondida, né? A gente já está com 1h10 aqui, temos mais uns 20 minutinhos no máximo aqui, para a gente não estender muito. A famosa pergunta, né? Então, a 5410 tem que ter lá um eletrodo e a 19 tem que ter o eletrodo dela, são eletrodos separados, né? Então, eu puxei no 64113 da 5410, onde ela é muito clara e chama, inclusive, nomeadamente a 5419, né? Onde ela diz que devem ser usados conjuntamente o eletrodo da 5410 com o eletrodo da 5419. Ela diz que, na verdade, para todas as utilidades, enfim, todos os sistemas que eu tiver, é um eletrodo só, mas nesse 64113 ela foi muito específica em relação a dizer que o eletrodo da 10 é o mesmo, né? Deve ser usado conjuntamente com o eletrodo da 19. E como é que estamos na 19? Sou eu ou é você, Jobson? Sou eu? Você, tá bom, então vou nessa. Lá também está claro, né? Apesar que agora, lendo o da 5410, eu acho que da 5410 está até mais enfática, né? Porque na 5419 está, sob o ponto de vista da proteção contra descargas atmosféricas, uma única infraestrutura de aterramento é adequada para todos os propósitos, ou seja, comum a proteção contra descargas atmosféricas, sistemas de energia elétrica e sinal, telecomunicações, TV a cabo, dados, etc. Ela disse que é adequado. Eu acho que a gente, numa revisão, aí podia ser mais enfático e falar que deve ser uma única infraestrutura, principalmente porque as questões de equipotencialização, né? Se eu tiver 2 aterramentos separados, por exemplo, eu tenho o sinal de dados num aterramento, e o sinal elétrico num outro, né? E cai um raio e sobe um desses potenciais, o outro vai estar num outro potencial. Então, vai ter uma descarga interna no equipamento, vai queimar esse equipamento. Um computador, por exemplo, ele não tem só energia, ele tem também o sinal, né? E de repente, o aterramento que está a energia, por exemplo, é o mesmo do para-raio, caiu um raio lá, sobe o potencial da energia e vai dar uma descarga disruptiva interna no equipamento, vai queimar tudo quanto é placa lá, indo da energia para o sinal, né? Então, eu acho que, assim, na nossa 5419, a gente tem que até ser um pouco mais enfático numa futura revisão aí. Não sei se o Jobson quer complementar alguma coisa. Eu acho que a gente poderia colocar, inclusive, não ao aterramento egoísta, né? Porque quando qualquer pessoa, né? Isso acontece muito da gente ouvir quando vai em alguma situação de empresa onde os caras estão instalando uma máquina nova, né? E aí o cara fala, olha, o fabricante exigiu que se tenha um ohm de resistência, né, no aterramento da máquina, e seja o aterramento só para ela, senão ele não dá garantia. Cara, eu juro que às vezes o sangue até dá uma fervida, né? O meu famoso sangue calabrês, ele dá uma fervida, porque eu fico imaginando sob que aspecto um técnico possa estar pensando para exigir um negócio desse, né? No mínimo, ele deve entender o seguinte: bom, não existe nenhum tipo de aterramento aqui, e aí eu vou garantir o meu. Ele só esquece que, sob o ponto de vista da 5410, talvez ele esteja com um funcionamento razoável. Funcionamento, nada mais. Não estou falando de proteção, nem nada disso, né? Mas, sob o ponto de vista da 5419, é só esperar cair o primeiro raio, né? Caiu o primeiro raio, queima tudo. Então, sem levar em consideração ali proteção contra choque, etc., lá da 5410, tá?
Então, nesse caso, é muito importante a gente ter essa interação, né, 10, 19, na minha opinião aqui, bastante clara, sem dúvida que poderíamos ser mais enfáticos na 19, mas vejo aí como bastante clara as duas prescrições, bastante claras as duas prescrições. Eu concordo, eu acho que as duas, cada um ao seu estilo de redação, mas falaram a mesma coisa, que o eletrodo é comum e comum a todas as demais, né, instalações, utilidades que se tenham aí numa edificação. Esse ponto acho que é bem pacífico, está bem harmonizado felizmente, entre as duas normas. Né? Então, só um pouquinho, quando o Jobson estava dando o exemplo dele lá, né, do cara que quer um homem lá no aparelho, eu lembrei de um caso que eu fui lá num prédio na Rua Boa Vista, centro de São Paulo, só tem prédio de 20 a 30, 40 andares lá, né? Tinha a área de aterramento lá, era uma areazinha que tinha num quintalzinho ali perto do posto do elevador, de 2x2, eu cheguei a contar lá umas 120 hastes ali, tudo a 10 centímetros uma da outra, uma para cada equipamento que tinha no prédio ali, né? Imagina, né? O aterramento maravilhoso que é isso aí. Você levantou bem esse assunto, além do mais, além de eletricamente, vamos dizer assim, ter que ser junto, né? Em termos de obra, na maioria dos lugares é impossível ser separado, né? Não tem área, né? Não tem como fazer separado. Então, aqui por todos os motivos é junto, né? É o mesmo eletrodo. Legal. E a última pergunta que a gente se propôs a responder é quais são os materiais permitidos para uso em eletrodo de aterramento e respectivas dimensões mínimas em cada uma das normas. E aí, nós juntamos nesse último slide aqui, do lado esquerdo aqui, a tabela 7 da NBR 5419, parte 3, e do lado direito a tabela 51 da NBR 5410. O que a gente pode resumir aqui, aí depois eu peço só para o Jobson ele completarem se achar que é o caso, o que a gente vê entre as duas tabelas é que, basicamente, os materiais que são citados são os mesmos para fazerem parte do eletrodo. A terminologia é ligeiramente diferente, enquanto a 10 fala em aço zincado a quente, a 19 fala em aço galvanizado a quente, a 5410 fala em cabo, na 19 fala em arredondado sólido, enfim, então, mas assim, a natureza dos materiais é basicamente a mesma, o formato dos materiais basicamente muito parecidos, embora os nomes que se deem são ligeiramente diferentes em alguns casos. As dimensões mínimas, sejam diâmetros, seções, assim, em geral são iguais, quando não são iguais, são muito próximos, e aí vale aquilo que a gente já falou outras vezes aqui, quando elas forem diferentes e você tiver num projeto que tem que aplicar as duas, você vai sempre pegar a maior entre as dimensões mínimas, né? Prevalece, no caso, a maior das mínimas. Então, a gente deixa aí para você fazer o teu estudo, né? Comparando linha por linha, tal, etc., mas aqui temos uma boa notícia que não há materiais diferentes numa norma, na outra, tal, dimensões basicamente iguais. Eu passo para o Hélio, para o Jobs, se quiserem algum detalhezinho aqui em relação a isso, fiquem à vontade. Pode ir. Pode ir? Tá, assim, essa questão do galvanizado, zincado, isso a gente já está pensando em corrigir para zincado mesmo. O certo é aço zincado a quente. Numa futura revisão nós vamos corrigir isso. Tem uma questão que no caso do cabo de cobre encordoado ou aquele cabo encordoado de aço
galvanizado, não, mas no encordoado, o aço cobreado. Na nossa versão 2015, a gente incluiu um comentário com o diâmetro de cada cordoário, cada fio da cordoária, né? Isso, no primeiro momento, foi para tentar dar uma, digamos, uma inibida para o pessoal que vende o tal do cabo comercial, que fala que é um cabo de 50 milímetros, você vai medir lá, não dá nem 35 milímetros, né? E ele vende como a 50 milímetros quadrados, então foi mais para dar uma... E é alguma coisa, tem gente que diz que é uma questão mecânica também, mas aí, no caso, é um assunto que a gente está discutindo também numa futura revisão. Então, acho que essa é uma das diferenças. Pode parecer que é uma coisa boba, simples, mas isso dá alguns problemas sérios. Teve cliente aí que mandou devolver quilômetros de cabo de cobre porque não tinha os 3 milímetros ali de espessura, de diâmetro de cada fio, tá? Bom, Jobson, você pode complementar aí. Eu só entendo que com o amadurecimento das normas, né, de todas elas, as condições de especificação, elas devem sempre tender ao mercado brasileiro, principalmente as normas de instalação, né? Quando a gente fala em norma de produto, já existe uma tendência na BNT a seguir fielmente os textos IEC, e a gente acaba tendo as normas NBR e EC, números de cada uma delas, né? Mas, para o caso de instalações, tanto instalação de média, quanto de baixa, quanto a nossa de proteção contra descargas atmosféricas, eu acho que a tendência é a gente sempre particularizar situações que existem no país, né? E a tendência que eu vejo, tanto nas tabelas da 5419 quanto na da 5410, é cada vez mais se aproximar ao que é oferecido pelos fabricantes, né? Hoje a gente ainda nota alguma discrepância nesses valores, mas é uma tendência a ser melhorada, né? Só esse comentário. Perfeito. Jobson, eu quero aproveitar aqui a tabela 51 da 5410. Se vocês observarem ali na parte dela embaixo deixa eu dar um destaque aqui. Aqui nessa parte de cobre nu aqui, ó, tem esse asterisco aqui, né? Uhum. E o asterisco, ele se refere à nota número 1, onde a nota número 1 diz que pode ser utilizado para embutir no concreto. Então, lá no comecinho, né? Então, a 5410, ela permite colocar cobre nu embutido em concreto, né? Ela não particulariza aqui se é armado, não é armado, se é não sei o quê, ela pode usar embutido em concreto, né? E o título da tabela... E o título da tabela 51, ela trata que são dimensões mínimas do ponto de vista da corrosão e da resistência mecânica. Então, esses números aqui sem fazer nenhuma conta, só pensando em corrosão e resistência mecânica, as dimensões são essas. Depois, se fizer conta, corrente de curto, sei lá o que, aí pode ser mais do que isso, mas no mínimo, só o ganchinho aqui de que 5410 não teve essa preocupação, que eu acho, de repente, é uma coisa legal para a gente levar para 5410, para colocar essa proibição na 10, especificamente da no 19. concreto armado, né? Isso aí. Porque em concreto, sem envelopar em areia, cimento e pedra, beleza. Show de bola. Perfeito. Se você, na tabela 5, eu estou com ela aberta aqui, a tabela 5
da parte 3. Uhum. Nós temos uma linha, a primeira coluna dita os materiais, né? Então o primeiro material é o cobre, e aí você vem na primeira, segunda, terceira, quarta coluna de utilização no concreto armado, então não é permitido. Tá? Eu vou tentar fazer uma gambiarra aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui fazer uma super gambiarra, vamos ver aqui. Vocês conseguem enxergar isso aqui? Então, não, porque precisa abrir a sua câmera, porque ela está pequenininha. Peraí. Mas a gente acredita em você, pode só falar. Em mim? Ainda tem algum crédito aqui com a gente. Ainda, né? Ainda. Não sei quanto vai durar, mas... Se eu ainda tenho algum crédito, então eu vou usar esses créditos agora. Tá? Eu acho que esse assunto está em discussão também lá na revisão da norma. Eu acho que assim, se de repente você conseguir uma forma, por exemplo, colocar um conector que converse com os dois elementos, né, com o aço e com o cobre, né, isso já é feito nas emendas, né? Você coloca lá um conector que converse com os dois, pode diminuir um pouco esse problema, né? Tem a questão da umidade no concreto armado também, né? Isso que eu acho que é o problema. Não sei. Eu entendo um pouco, eu acho que o problema é um pouco mais, vai um pouco além da conexão, sabe? Quando existem aquelas pessoas que acham que o que abunda não prejudica, e nem sempre é assim, né? Ao invés de usar, eventualmente, a armadura do concreto como elemento de descida natural, o cara fala, não, eu vou garantir que isso tenha continuidade e vou jogar um cabo de cobre desde lá de cima até lá embaixo. Ah, sim, aí não, Então, e aí, obrigatoriamente, ele vai ter que fazer N interligações, né, nessas estruturas. Quem garante que essas interligações vão ser bimetálicas? Tá? Outra coisa, quem garante que essas interligações não vão prover um contato acidental cobre e aço na hora que esse pilar estiver sendo concretado? Entendeu? Então, nessa condição que eu entendo ser este ponto da tabela 5 um ponto mais crítico de análise. Tá? A conexão em si, por exemplo, você tirar o condutor de aterramento da viga baldrame e levar até o BEP, para mim, é show. Isso é tranquilo. Para mim, sem problema nenhum, porque você tem uma conexão praticamente a 90 graus, vai ficar ali 10, 15 centímetros no concreto e sai para fora. Essa aí está perfeita, não tem problema. O problema é esse cabo que vem desde lá de cima até lá embaixo. Ou aquele cara que vai lá, faz com uma serra circular um eventual rasgo ali no pilar, embute o cabo, ele não sabe direito qual é a distância que ele tem da armadura, né? Embute o cabo e fecha esse troço lá. Quer dizer, não sei. Mas aqui, Jobs, é o seguinte, então, onde pode ser crítico essa proibição da 19 na 10? É que o segundo eletrodo preferencial da 10, por ordem, é você colocar um anel imerso no concreto da armadura, ok? E ela, por essa tabela 51, ela permite que esse anel imerso no concreto seja em cobre nu, ok? Porque ela não diz que se for concreto armado, ela fala, não, mas pode, mas menos no armado. Então, se a gente olha só a 10, eu posso pegar um cabo de cobre nu e, para fazer o eletrodo B, né, a segunda opção, eu simplesmente jogo esse cabo de cobre nu dentro ali do concreto, que pode ser armado, de repente, ali, né? E o que está é que na 19 não pode, né? Então é só esse cuidado, né?
Aí você precisaria garantir que esse condutor de cobre que você jogou no concreto, em momento nenhum, ele toque no aço. Que vai ser difícil, né? Porque, então, por isso que eu digo assim, é interessantíssimo isso que a gente está falando aqui, porque, de novo, aquela opção B da 10, só para também atender a atual 19, não rola fazer com cabo de cobre. Né? Pode fazer com aço, sei lá, qualquer outra coisa, mas... Um material compatível e seja feliz. Isso, não pode, exatamente. Então, acho que para quem está nos assistindo aqui, importante isso, né? O eletrodo em anel da opção B da 5410, que é imerso no concreto, para atender a 19, não pode ser em cobre nu. Né? Acho que essa é, no momento, aí a conclusão. Ou se eu colocar um plástico, né? Eu isolo ali, enfim, mas a priori não usa cabo de aço mesmo, pronto. Sim. E os pontos, obviamente, você vai ter pontos de conexão, senão não faz sentido o cabo estar lá. Sim. Né? Então, os pontos de conexão terem sido feitos com cuidado para garantir a não corrosão. Não corrosão por par galvânico. Maravilha. Legal, acho que estamos prontos agora para responder as perguntas do pessoal. Eu vou começar lendo aqui, nós estamos com 1h30 de aula, vou procurar responder todas, mas limitando aí uns 10, 15 minutinhos, pode ser para vocês? Ok. Tudo bem. Vamos lá, a primeira, José Valdir Santiago, aqui acho que quando nós falamos das funções dos eletrodos, ele colocou o fenômeno é o mesmo, portanto aplica as duas normas, acredito. Acho que em linhas gerais é isso mesmo, né? Enfim... as duas têm, acabamos de ver, né? As duas normas têm muitos pontos em comum, né? Então, é isso aí. O José Valdir pergunta se vai disponibilizar o PowerPoint. Sim, José Valdir, essa aula aqui, ela é incorporada ao curso, né? No momento, ao curso da 5410 que vocês estão fazendo, e também essa aula vai ser incorporada ao curso da 5419, que vai ser lançado em novembro no mercado. Então, como está incorporado ao curso, tem sim o PDF aí desse PowerPoint que a gente apresentou, vai ser fornecido sim. Luiz fala ou pergunta, o aterramento das tubulações de hidrante podem ser aterrados nas armaduras, ferragens da laje? Essa pergunta serve também para as tubulações de gás. Como tem gás aqui, acho, se vocês puderem responder, já fala do gás e do hidrante. Então, interligar a tubulação de hidrante e gás nas armaduras da laje. Pode ir. Bom, em relação a 5419, elas devem ser interligadas. No gás, tem que tomar um cuidado especial, porque muitas vezes a tubulação de gás ela tem um medidor onde ela faz um seccionamento da tubulação. Então, nesse seccionamento, você teria que colocar um centelhador a gás, um DPS específico, para que, se houver uma elevação de potencial de um lado da tubulação em relação ao outro, não haja um centelhamento interno, e sim um centelhamento externo, porque se for interno, vamos ter problemas aí, tá? Então, mas as tubulações metálicas, pela 5419, têm que estar equipotencializadas, de preferência no BEP, e de preferência todas juntas na mesma entrada, junto com energia, telefonia, que nem a gente mostrou na aula número 1 ali, que seria interessante fazer isso, interligar tudo no barramento. A 5410 acompanha também a mesma coisa, tubulações metálicas também devidamente equipotencializadas. Quer completar, Jobson? Tudo não, certo? Ok para mim. Beleza. Ok para mim. O Antônio Januário comenta as fundações e alguns... A gente já respondeu aqui só para... As fundações, em alguns casos, não se compõem de ferragens em malha, apenas vigas baldrames,
Nesse caso, é necessário construir a malha de ferragens interligando nas ferragens das vigas e blocos. A gente já meio que falou aquela hora dos tubulões ali, né? Daquela parte, né? De alguma forma, a gente tem que garantir a continuidade, né? Se você garante a continuidade elétrica, você pode fazer a utilização como eletrodo de aterramento segundo a 5419. Perfeito. Eu acho que, assim, essas interligações, elas são interessantes e são bem válidas, principalmente se os cabeamentos vierem por baixo dela, né? Isso, para termos da 5419, ela dá uma certa blindagem a esses cabos, pode ser de sinal ou de energia, porque a gente está tratando de campos magnéticos bem mais intensos do que na 5410. Antônio Oliveira comenta, né? Eu não sei exatamente em que momento foi isso, mas ele diz que esse texto da 19, não sei qual é o texto, mas acho que no contexto dá para a gente ver aqui. Esse texto da 19 é mencionado no livro do Mamed, que menciona essa continuidade tem que ser da fundação até a laje do imóvel, se me recordo. Aqui acho que em algum momento que a gente falou de continuidade, alguma coisa assim. Deve ser isso, né? Eu digo o seguinte, independentemente do local onde vai se garantir a continuidade, nós estamos falando de aterramento, vamos manter o aterramento. Mas para ser utilizado como elemento natural, são aquelas 3 regrinhas que a gente colocou lá na live X, eu não lembro agora, acho que é 6, que eu falei sobre SPDA natural, né? Você tem que ter, primeiro, continuidade elétrica, segundo, a fixação só pode ser desfeita sob a condição de se mexer na estrutura, e terceiro, materiais compatíveis com a norma. No caso de uma estrutura de fundação, se você mudar a estrutura, a edificação cai, né? Se você retirar. Então, não dá para tirar. Ela está fixada permanentemente, né? Os materiais, geralmente, são aço, então estão conforme norma, numa quantidade bastante superior à exigida. Então, o que nos sobra é garantir continuidade elétrica, né? Ou seja, garantiu continuidade elétrica, toca o pau. O Luiz comenta aqui, acho que foi a propósito do momento que falávamos de hastes complementares. O Luiz diz que nos projetos dele, ele costuma utilizar a ferragem das sapatas interligado a uma haste de aterramento no anel que circunda a edificação. Aí ele pergunta se pode elaborar dessa forma ou não precisa utilizar essas hastes, deixando apenas a cordoalha do anel a 0,5 metro do piso. Profundidade, né? Enfim, ele faz um anel e ainda interliga o anel à haste. Ele pergunta se pode tirar as hastes. Eu diria que pode tirar as hastes, a não ser em situações muito específicas, quando você tem solos com uma resistividade muito alta. Então, nesse caso, ele tem que, em termos da 5419, verificar os tais dos eletrodos complementares aí. Só complementar uma coisinha nessa daí, Hilton. Sim. Percebam uma coisa, sempre em função da resistividade do solo. Se você não conhece a resistividade do solo, tá? Não usa haste, ok? Mesmo naquela parte que o Hélio falou, que existem as formas de se adicionar eletrodo complementar, o cálculo para adicionar eletrodo complementar, existe uma observação bastante clara lá, que diz o seguinte, para se colocar eletrodo vertical, no caso seriam as hastes, você tem uma formulazinha que matematicamente garante que a eficiência desse eletrodo é o dobro da eficiência do eletrodo horizontal. Aí você fala, putz, espera aí, vocês falaram mal pra caramba da haste até agora, e está falando que a fórmula que está lá garante que a haste é 2 vezes melhor do que o eletrodo horizontal. Porém,
obviamente tem um porém, né? Se a resistividade da segunda camada for melhor, mais baixa do que a da primeira camada, ou se todo o eletrodo estiver posicionado numa única camada de solo, na camada com a mesma resistividade de solo. Portanto, se você não conhece a resistividade do solo, não arrisca. Para que jogar roleta russa com o aterramento? Tá? Bota lá o seu anelzinho, faz seu anelzinho, quer interligar na sapata como uma forma de melhorar a condição de escoamento? Ok, beleza. O anelzinho é o mínimo necessário e suficiente para garantir a sua condição de aterramento. O Zé Valdir Santiago pergunta em qual parte da NBR fala sobre eletrodo de aterramento. Na 5410 é no 6411. Não sei, na 19... Qual? 535, parte 3, 535. uma delas. Essa que a gente conversou agora, né? Mas legal. Fala em vários pontos, mas começa em 535. Na 5410 é 641. Antônio Januário, é bem claro que um único eletrodo de aterramento deve ser usado para todo o complexo de uma instalação, porém, alguns fornecedores de... aqui vem aquela questão. Alguns fornecedores de máquinas e equipamentos, além de condicionar a um valor de resistência de aterramento, não concordam em conectar seus equipamentos a um eletrodo único. Qual seria a solução para harmonizar? Dá um tiro no fabricante. Olha, tem uma solução que não é assim, quer dizer, eu acho, em último caso, pode ser utilizada. Você deixa os dois separados e interliga os dois através de um centelhador, né? E aí, na hora que subir o potencial de um, vai subir o potencial dos dois, se esse centelhador atuar. Então, é uma solução que... Mas isso só tiver área, né, Hélio? Sim. Se tiver espaço, né? Porque se não tiver... Porque geralmente os caras exigem isso num lugar que não dá para ter um eletrodo separado, né? Dentro do dentro, anel, né? Você dentro. Tem a malha ou o anel, o cara quer isso dentro. Quer dizer, você está na mesma zona de influência do eletrodo. É complicado isso. Uma suspeita que eu tenho disso, mas eu não fiz um levantamento, não fui a fundo, até por esse assunto ser, eu entendo, mais ou menos ridículo, mas eu não fui a fundo. Não, que é o seguinte, eu suspeito, mas eu não sei. A maioria desses fabricantes que exigem isso é europeu. Suspeito, só suspeito, não estou acusando. O que acontece? O TT é muito usado na Europa. Estou falando da 10 aqui, 5410. O TT é muito comum na Europa. Quando você fala no TT que permite aterramento individual de equipamentos, passa a fazer sentido você exigir que o aterramento daquele equipamento seja de um ohm. No TT, mas então se eu importei uma máquina que é de um país que usa TT, só que aqui a gente usa TN, essa prescrição deixa de fazer sentido, ela não se aplica ao Brasil. Então, essa é uma teoria que eu tenho, que é muito, várias vezes que eu fui consultado sobre isso, eu sempre pergunto, da onde é a máquina? Quando alguém fala, é da Europa, eu já levo por esse lado, porque as matrizes, em geral, usam o TT, que aí faz sentido. Complica pra caramba o SPDA, eu não sei como faz SPDA em TT, mas na 5410 passa a ter sentido eu exigir que aquele ponto daquela máquina tenha no máximo 1 ohm. Se vai conseguir fazer ou não, eu não sei, mas passa a ter no mínimo algum sentido técnico. Mas no contexto da obra, não tem nada. Cara, não dá, não tem sentido. Vamos embora, Luiz. Aí eu me pergunto o seguinte, mesmo que você esteja no TT, né, sob o ponto de vista da descarga atmosférica, aí você vai lá e faz um aterramento que deu, sei lá, você conseguiu o seu 1 ohm lá. Uhum.
e aí caiu 200 quilomperes no para-raios, e isso entrou no solo no teu para-raios de 12 ohms. Sim. O que vai acontecer com o seu aterramento de 1 ohm? Então, por isso que eu não sei como é SPDA em TT, cara. Eu não consigo imaginar como alguém garante que em TT funcione um SPDA. Não me entra. Mas tudo isso para dizer o seguinte, eu acho que, mas como eu falei, eu não tenho evidências que é só fabricante europeu que pede isso. Mas eu já vi muitos casos de europeus pedindo isso. E ok, porque lá a maioria é TT. Então, vai. Mas, respondendo ao Antônio, como é que faz aqui? O que eu sempre respondo nessa pergunta, você tem que chamar o cara da máquina e tentar explicar para o cara. Aquela que você falou, Jobson, o cara está pedindo uma coisa que não sabe, o outro vai entregar não sei o que, o outro não sei o que lá, e no fim fica uma conversa de maluco, né? Cara, eu não sei. Luiz fala, no caso de edifícios com subsolo de concreto, como devemos fazer o aterramento em anel? Imagino aqui que é numa reforma, né? Acho que tem lá um edifício, é concreto. Aquela parte do aterramento interno, né? Quebra, né? Enfim. Ou quebra, armadura, né? Ou o aterramento por dentro. O Diego pergunta se poderia explicar por que no caso de SPDA classe 1 e 2 é obrigatório o estudo do solo para obter a resistividade aparente do solo para poder dimensionar o eletrodo de aterramento. Na verdade, não é só... É que para 3 e 4, esse comprimento L1, ele é fixo, né? Então, se não me engano, é 5 metros. Então, se o raio equivalente lá da malha tiver mais que 5 metros, e que geralmente tem, não precisa complementar. Já para 1 e 2, são duas retas que você consegue comparar esse raio médio da malha do eletrodo, quer dizer, com esse L1. Então, é por isso. E o L1 sai em função da resistividade do solo. Isso. Então, para classe 1 e classe 2, L1 na ordenada, Rho na abscissa. Tá? O Zé Flávio, quando a gente estava falando ali de tentar fazer um anel que estava mal executado ali, etc., interno, o Zé Flávio pergunta, é melhor não ter um SPDA do que ter um SPDA mal executado? Eu acho que é melhor ter um SPDA bem executado. Não tem essa alternativa aqui. Não tem essa? Não. Bom, na verdade, você, pela 5419 de 2015, você tem que fazer uma análise de risco. Eventualmente, essa análise de risco pode te levar a algumas pequenas edificações a não necessitarem do SPDA, necessitarem, de repente, de um conjunto de DPS ou alguma outra medida de proteção contra surtos. Mas, nesse caso, tem muitas estruturas que não precisa ter o SPDA. Agora, se precisar, tem que fazer bem feito. Ou seja, não te respondemos, Flávio? Não te respondemos. Ou respondemos como consultores, né? Problema teu, Flávio. O Márcio Silva, ele só completa que ele trabalhou aí no comissionamento de uma sala em que um cara exigiu lá uma haste exclusiva para o equipamento dele, aí acredita que falta consenso técnico, mais do que a gente já falou. O Márcio Silva também diz que apenas para fixar o conceito. Quando executamos o anel interno à edificação, o mais próximo possível das paredes internas, e a 0,5 metro de profundidade, aquela camada de isolante, brita ou asfalto acima do eletrodo deve ser executada até 3 metros das descidas na parte interna.
Nesse caso, ficamos isentos de fazer esse isolamento na parte externa. Isso. Só na parte interna. Legal. Antônio Januário, esse webinar será disponibilizado? Então, eu comentei já tanto o PDF dele quanto a gravação dele já vai rapidinho ali para ficar como conteúdo complementar do curso Como Aplicar a 5410 e do futuro curso da 5419. Luiz, Luiz já respondemos essa. Luiz, de novo, o aterramento, a do hidrante já respondemos. Tá, essas do Luiz que ele mandou em separado, acho que é porque a gente não estava respondendo, ele mandou no privado, já respondemos. Antônio Januário, quem adquiriu o primeiro curso da 5410, esse webinar vai incorporar? Vai sim, porque é uma questão só da ferramenta. A gente não tem como separar ali na ferramenta, na Hotmart, os alunos do primeiro curso ou depois, né? Então, o que a gente deu foi a oportunidade, na promoção da venda do curso, de alunos participarem ao vivo aqui, como hoje, poderem fazer perguntas, mas o webinar inteiro gravado vai ser disponibilizado para todos os alunos. Luiz, já respondemos. Ok, parabéns para toda a equipe, obrigado. Já respondemos, e acabou, pessoal. Não, peraí, tem uma aqui. Não, duas do Luiz. No caso de edifícios com subsolo... não, já foi. A última, no caso de um estudo de SPDA de um estádio de futebol, as descidas calculadas pela análise de risco devem ser interligadas à estrutura ou não há essa necessidade? Vai, Hélio. Bom, tem que ver essa estrutura aí. Bom, ele deve estar falando da estrutura do aterramento, eu não sei, ou se é a estrutura geral, né? Porque, assim, na verdade, o SPDA, no caso de um estádio, dessas arenas novas e tal, ele protege só entre aspas também, né? Ele tenta proteger os espectadores, né? Então, geralmente tem toda uma estrutura metálica e essa estrutura, ela acaba fazendo parte dessa proteção das pessoas que estão nas arquibancadas e tal. Nos jogadores, não. Aí é outra coisa, né? A autoridade ali, no caso, tem que ver a questão do perigo de cair um raio ali dentro e, eventualmente, suspender a partida e tal. Agora, de uma forma ou de outra, essa estrutura toda metálica, gigantesca nessas arenas aí, elas vão fazer parte do SPDA natural, sim, com certeza. Não sei, Jobson, você quer responder de uma outra forma? Não precisa nem de descida não natural, né? Você faz os ensaios lá para, no caso, se o estádio já estiver pronto, faz os ensaios para garantir continuidade e usa toda a estrutura existente, né? Esse cara já é um monstrão metálico ali que possivelmente, pelo menos dos que eu conheço, até a captação já está pronta. Então, é só garantir a continuidade elétrica. Boa. Hélio, obrigadíssimo, Joberson, obrigadíssimo a todos que estiveram aqui com a gente nessa aula. Espero que tenha sido útil. A gente sempre eu gosto de perguntar no final, se vocês puderem digitar aí se foi útil ou não útil aqui, para a gente ir calibrando o que a gente oferece para vocês, tá bom? Muito obrigado, então, Jobson. Obrigado, Hélio. Até semana que vem temos a próxima, né? Aula 3 sobre DPS, fechando aqui a minissérie. Um abração a todos, muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, Valeu, tchau, tchau.